Paz do Senhor. Amém. Amém. Você que está com sono, seja bem-vindo. Glorifico a Deus porque mais um mês nós estamos juntos. Mês de fevereiro, para alguns pode ter sido interminável, mas ele acabou. Amém. Vamos para o próximo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nesse mês de fevereiro, março, concedendo graça, e que você possa se aproximar mais um pouquinho de Jesus, que você possa morrer para sua vontade, possa se dedicar mais ao estudo da palavra, à oração, que quando fechar março você possa olhar para trás e ver como um mês bendito, não senão porque não teve lutas, mas que você possa ter uma intimidade maior com Deus. Amém? Ou não amém? Amém. Estamos nesse primeiro período estudando o ser de Deus, seus atributos. Estamos no último tema deste livro. Estamos já há alguns meses estudando o ser de Deus, seus atributos. E nós estamos trabalhando em especial o poder de Deus. Um poder que é total e completo. Um poder que não é divisível. Um poder que emana de um mesmo ser. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles dividem a mesma essência. E o que um faz, o outro concorda ou aprova, e assim sucessivamente. Estamos falando dentro do poder de Deus das distinções. Qual a diferença do poder de Deus? Há algumas atuações. Semana passada nós falamos de duas características do poder de Deus, em que o primeiro deles é o poder absoluto de Deus, em que Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele não tem nenhum limitador. Você tem limites. Eu tenho limites. Deus não tem limites. Ele pode fazer o que nós não pensamos, nem imaginamos. Ele criar este mundo na sua complexidade, em que o ser humano, quando olha para a composição humana, as células, o funcionamento, ele acha aquilo extremamente complexo. Imagina criar este universo inteiro nesta perfeição de funcionamento. O nosso Deus, Ele tem um poder absoluto, mas Ele tem um poder absoluto que vai até um limite que Ele mesmo pôs. Então Ele não faz algo que Ele mesmo não diz que vai ser feito. Ele não avança linhas, Ele determina, não porque alguém estabeleceu isso. Se você estiver dirigindo no IPTG, vai estar lá uma plaquinha de 80 km por hora como velocidade máxima, pelo menos sugerida, e aí você pode avançar a isso ou ficar menos, e fica meio ao seu critério, lógico, com um poder de punição por parte das autoridades. E Deus, Ele de certa maneira, Ele faz algo, Ele cria algo, e Ele tem este poder controlado por Ele mesmo. Ele determina. Não existe em Deus um poder absoluto divorciado das suas perfeições. Então, por exemplo, Ele não pode mentir, porque Ele disse que Ele é um Deus da verdade. Então, as regras que Ele mesmo estabelece, Ele cumpre, mas Ele é acima disso. Ele pode fazer acima disso. E nós temos também um poder ordenado de Deus, que é o que realmente nos interessa, que é aquele que é colocado nas Escrituras. As Escrituras é o grande manual, é o grande guia do cristão. Não é a palavra ou o conselho de um homem, de um pastor, de uma autoridade, mas as Escrituras, elas são o grande fio, o grande prumo, entendeu? Que vai manter os seus caminhos corretos. O poder ordenado é aquele poder por meio do qual Deus faz o que tem decretado fazer. Tudo que está ordenado tem que ser feito porque Deus é imutável. Então, todas as palavras que estão escritas nas Escrituras, elas vão se cumprir.
Certo lugar diz que nem um tio nem um i passa. E aí, quando você pensa em tio e i, tem muito a ver com os copistas, que alguns séculos atrás, eu não sei te precisar quando que foi o início da prensa, entendeu? Mas a atividade sempre foi de cópia. Então você pega um texto e você copia. Daí nasceu a Xerox, que é uma fotocopiadora. Mas antes disso, as pessoas elas tinham que escrever. E muitas vezes, textos longos como das Escrituras, escritos em mausoléus, em lugares ermos, em que a pessoa copiava e copiava com vela. E às vezes ela esquecia ou ela trocava alguma coisa. Mas o Senhor fala que as Escrituras, elas vão se cumprir na integridade, totalidade. Então não há nada que vai deixar de se cumprir. Isso também é válido para a minha vida e para as suas vidas no que se refere a promessas. E a palavra de Deus é clara. Eu estou lendo lá em casa com eu, Rosângela e Luísa, e nós estamos em Deuteronômio, e o Moisés, antes de finalizar o ciclo de vida dele, ele fala várias vezes: se você seguir os mandamentos, você vai ser abençoado. Se você não seguir, vai haver consequências. O termo usado como maldição, já expliquei para vocês, em especial para nós, nos dias de hoje, não se refere a demônios, mas se refere a consequências. Dia do Senhor, dia de descanso. Muitas pessoas viram segunda, e você vai vendo que o corpo ele vai padecendo, é uma consequência, não é um demônio que está agindo. A gente tem que entender isso. Então o poder ordenado de Deus, ele é apoiado no poder absoluto. O poder que ele ordena e que vai se cumprir é apoiado num Deus que pode todas as coisas. E nós citamos Mateus capítulo 26, versos 53 e 54, em que quando Jesus Cristo está para ser preso, Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco, ele olha para Pedro como Deus e fala: se eu quisesse, eu tinha invocado, tinha ordenado mais de 12 legiões de anjos, e o Pai me enviaria. E isso é um poder absoluto. Eu tenho, Pedro, capacidade, poder e autoridade para fazer isso, mas não vou fazer, porque há um poder ordenado de Deus que eu tenho que morrer. Para que se cumprisse as Escrituras, ele não exerce o poder absoluto dele. É algo que nós deveríamos olhar para Deus com uma certa vergonha, porque da mesma maneira que Ele rege a sua vida através de regras que Ele mesmo definiu, Ele também coloca para nós, e nós parece que nós não conseguimos lidar com essas regras. Nós temos essa dificuldade e queremos fazer o que nos apraz, o que nos agrada, mesmo que isso faça mal. As pessoas elas vão sexta-feira à noite sair, enchem a cara, e aí passa mal o dia inteiro do sábado, sabe que vai fazer mal. São regras básicas, e regras espirituais elas também são quebradas. Falamos que esse poder absoluto, na semana passada falamos que esse poder ele pode ser exercido de duas maneiras. De uma maneira imediata, não é temporalmente, imediata no sentido de que ele age diretamente. Quando ele criou céus, terra, mar, tudo, ele não pediu o conselho de ninguém. Quando ele cria o início de tudo, e no início Deus criou céus e terra, não havia nenhum material. Ontem a gente estava lá em casa, o que nós vamos comer, não vamos comer? Eu falei, vamos sair para comer um negócio. Ela falou, não estou com vontade. Aí ela foi lá, falei assim, faz um macarrãozinho para a gente. E ela fez o macarrão a partir do quê? Do macarrão, que já estava lá. Ela fez, cozinhou, colocou os molhos e tal, mas ela partiu de algo. Se ela decidisse fazer a massa, ela ia partir do trigo ou de qualquer outro material. Deus, ele cria a partir do nada. É uma criação direta, ele não depende de ninguém. Ele não depende de mim, não depende de você. Essa suposição, essa ideia de que o nosso Deus, ele depende do ser humano, ele não depende. Ele não precisa de nada. E ele também usa o poder de forma indireta, muitas vezes usando até a minha vida e a sua vida. Ele usa a minha vida e a sua vida. Então quando há uma criança com fome, há uma situação qualquer, ele poderia sim fazer assim, resolver.
Coronavírus, ele pode fazer assim, ó, acabou. Talvez você não esteja dando muita atenção a esse vírus. Há, sei lá quantos anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, teve um vírus semelhante a esse, em que eu lembro que na igreja onde congregava, acho que não era aqui ainda, a gente ficava preocupado, entendeu? Será que a gente vai poder congregar? Como é que vai ser? Vamos fazer uns cultos pela internet, porque é perigoso. E esse vírus vem numa posição muito mais agressiva. Você vê o norte da Itália lá, o negócio está caótico, as pessoas não estão aceitando. Estados Unidos, já é normal deles, né? Mas nos Estados Unidos quer fechar as fronteiras. As coisas estão pegando um rumo muito sério. E Deus pode fazer assim, ó. Mas Ele capacita homens e mulheres tanto para trabalhar dentro do campo natural, produzindo vacinas, como também levantando pessoas para que orem em favor disso. E Ele usa seres humanos, pessoas e situações e coisas para cumprir o seu desígnio e a sua vontade. Esse poder absoluto, vou falar um pouquinho mais do que eu já citei, ele é um poder regulado pela natureza divina. Como seria bom se as suas atitudes fossem reguladas pela natureza divina? Se você olhasse para as Escrituras e você falasse assim, eu não vou agir assim, porque Jesus não faria assim. Você esquecesse a teologia de Gerson, que é levar vantagem em tudo. Em você olhar alguém vendendo um carro que custa 30 mil reais, e a pessoa está desesperada e ela está pedindo 20 mil reais, e você fala assim, eu dou 15 em dinheiro, você quer? Será que Jesus Cristo faria? Será que isso é uma vantagem? Ontem, na hora do almoço, eu fui comprar uma feijoada, para a gente ter uma feijoada ótima aqui, lá na é tremendo a feijoada do cara. E aí o cara faz como a gente quer, é muito interessante. Eu vou lá e falo assim, eu não quero, que nem o irmão Cláudio, ele gosta, eu respeito, orelha, focinho de porco, aqueles pelão na orelha, eu não gosto disso. O irmão gosta, não. Eu chego para ele e falo assim, olha, eu quero só linguiça, carne e costelinha. Pois ele vai lá põe, separa. A Rô gosta de um torresmo, você põe um torresmo à parte, ele vai lá e coloca. Aí quando ele vai cobrar de mim, ele cobra o mesmo valor. Eu falo, não, ele falou assim, ontem, o valor é 40. Eu falei, coloca 45. Eu sei que ele está fazendo a mais do que o normal. Então o que eu faço? Eu não quero me aproveitar dele. Como seria bom se nós tivéssemos isso em regra? Os adversários da sã doutrina, às vezes aparecem com perguntas tolas como essa. Deus é poderoso o suficiente para fazer alguma coisa maior do que Ele próprio? Pergunta tola. Não existe ninguém maior do que o nosso Deus. O nosso Deus, Ele preenche cada espaço. É como você pegar um recipiente e você colocar água nele. Não fica um pedacinho sem água. Ele toma conta de tudo. Imagina isso numa proporção universal. O mundo inteiro, o universo inteiro repleto e cheio desse Deus, em que Isaías diz que os estrados dos céus é onde ele põe o pé. É como se fosse na sua casa aquele tapetinho, sabe? Que você põe o tapetinho, que você coloca o pé em cima. Eu suo muito no meu pé, então quando eu fico lá na minha mesa eu coloco um paninho embaixo, é como se fosse isso para ele. Não é nada. O que é esse tapetinho perante os céus? Eles perguntam também, pode Deus fazer um objeto tão grande que Ele mesmo não possa carregar? Não existe essa possibilidade. O nosso Deus, Ele suplanta todo e qualquer pensamento, toda e qualquer medida, unidade de medida, de peso, de volume, do que você quiser. Essas pessoas se esquecem de que o poder de Deus, que é infinito, sempre é exercido de conformidade com a sua natureza. Nunca Deus haverá de manifestar o seu poder contrário ao que Ele é. E é um grande ponto para você. Será que as coisas que acontecem na sua vida, elas são coordenadas por Satanás, pelo bodão, pelo cachorro, pelo cramunhão, ou será que é Deus? Jamais coisas excludentes entre si podem existir ao mesmo tempo. Por exemplo, é impossível que Deus seja luz e trevas ao mesmo tempo. E Ele optou por ser a luz.
Então nele não há treva nenhuma. O versículo diz isso. Nele não há treva nenhuma. Por quê? Porque ele é luz. Vida e morte. Não tem como existir morte no âmbito de Deus. Ele é vida. Ele é o autor da vida. Quando ele encontra aquela mulher samaritana lá perto do poço, ele fala para ela assim: toma a minha água, que você não vai sentir mais sede. De mim fluem rios de água viva. Não é rios de água morta. Não é aquela água turva. Não é aquela água fedida. É água cheia de vida. Com Deus não há verdade e mentira, porque Ele é verdade. E como Ele é verdade, há um que é o pai do outro lado, que é o pai da mentira, que é Satanás. Então quando você vê a verdade, independente de onde proceda, vem de Deus. Toda verdade é verdade de Deus. Mas Hitler falou: se é verdade, procede de Deus. Mas o fulano, o beltrano, o ciclano, se a verdade foi proferida, quem foi a inspiração desta verdade foi Deus. Deus só pode fazer o que é próprio do seu próprio ser. Se Deus for privado da luz, Ele deixa de ser Deus. E aí esta é a grande pegada. Se você tirar a luz de Deus, Ele deixa de ser Deus. Se Deus não for mais um Deus de vida, Ele não é Deus. Se Deus preferir alguma mentira, Ele não é mais Deus. Se chegar no dia do Senhor e você conseguir levar uma escritura escondida debaixo do braço e falar: Deus, isso aqui faltou de se cumprir. Se realmente for verdade, Ele não é Deus. Nada vai deixar de se cumprir. Vai ser um tempo interessante o dia do juízo, porque a sua mente vai ser como a de Deus, e você vai entender os princípios reguladores da palavra, e você vai falar assim: é mesmo, né? É bem desse jeito, é desse jeito mesmo. Deus só faz o que Ele quer e o que Ele deseja, porque não vai de encontro ao que Ele é. Um ser só deseja ou quer aquilo que Ele é próprio. Como ser supremo, Deus não é diferente nesta matéria. Vejamos então algumas coisas que Deus não pode fazer. Tem coisa que Deus não pode fazer? Tem. Deus não pode morrer. Não há ninguém que possa matar Deus. E aí eu acho que eu já comentei com vocês, há uma teologia de 150 anos atrás que diz assim, que Deus foi morto. Que até tem um filme lá, Deus não está morto, em que as pessoas entendiam que se Jesus Cristo é Deus e Jesus foi morto, Deus morreu. Não, Deus não pode ser morto. É impossível para a natureza de Deus morrer, porque a morte significa separação, e Deus não é composto para ser separado. Não tem como se dividir Deus. Apesar de Ele ser composto por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são um em essência. Não tem como você separar. É como querer separar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, a sua parte material, a sua parte material. Não tem como. Não há como fazer isso. Uma influencia a outra, uma rege a outra. Já falamos bastante sobre isso. Se você for magoado de alguma maneira, você vai sentir isso no seu físico ou no seu espiritual. Te abate. As situações nos abatem, mesmo que não seja física. Deus não é composto para ser separado. Ele não tem do que se separar. Acima disso, porém, Deus não pode morrer porque Ele é vida. Há outras coisas que são repugnantes à natureza santa de Deus, que Ele não faz e não tem qualquer desejo de fazer, porque vão de encontro ao que Ele é. Deus não pode ser enganado. As pessoas acham que podem enganar Deus. As pessoas, elas acham que Deus não está vendo. Você acha que Deus não está vendo. E naquele momento em que você está escondido, está só você na sua casa, toda sorte de coisas passam na sua mente. Na hora de fazer um imposto de renda, na hora de fazer alguma coisa errada, na hora mesmo de você passar numa velocidade acima do permitido dentro da rodovia. Te peguei agora, né?
Ela foi falando não, eu falei assim, uma hora eu pego ela. Entendeu? Você vai lá na rodovia, tá lá 80, você vai lá e passa 100. A hora que tá chegando o radar, e eu faço isso também, aí você faz o quê? Aí depois você... Parece que Deus não está vendo. Leis foram criadas por homens que não são contra as Escrituras, elas têm que ser cumpridas. Quando você não as cumpre, você está tentando enganar Deus. Deus não pode ser enganado, porque o engano pressupõe ignorância. Se isso fosse possível, ele deixaria de ser onisciente. Tem uma forma de você enganar Deus: ele deixar de ser onisciente, ou seja, é impossível. Ele sabe de todas as coisas, do início ao fim. Tudo que você falou, pensou e omitiu está registrado. A memória dele é uma memória perfeita. Você imagina a vergonha que você vai passar? Imagina a vergonha que a gente vai passar. Glórias a Deus que os pecados, eles são cobertos pelo sangue do Cordeiro. Se naquele dia ele fosse pesar os meus... Fica aí, Benê, não vai embora não. O Benê começou a ficar incomodado ali, ele começou a lembrar, entendeu? Mas é bem assim mesmo, e Deus não esquece nenhum. Ele olha e fala assim: olha que sem vergonha, está levantando as mãos para os céus, falando santo, 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 e essa cabeça podre e nojenta. Deus não pode ser enganado, porque o engano pressupõe ignorância. Deus não pode mentir. Hebreus 6,18, para não ficar só no que eu estou falando. Seis. 18. Pode ler? Por favor. Para que mediante do... 17, por favor, para dar sentido. 17 e 18. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o seu refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Esses dois versículos são tremendos. A gente poderia perder alguns domingos com ele, mas vamos só dar uma passadinha por cima. Por isso Deus, quando ele quis, ninguém forçou ele. Ele quis mostrar, e quis não é a banda, quis, porque quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros, ele desejou, fala assim: eu vou dar um reforço para os meus filhos, eu vou dar um reforço às minhas filhas. Quando bater a ansiedade, bater a preocupação, eles têm que lembrar que eu não minto. É impossível que eu minta. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir. Hebreus capítulo 6, verso 17 e 18. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ele se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança que nos é proposta. Confie em Deus. Como tem uma música que fala, né? Confie em Deus, E ele sempre ouvirá. te ouvirá. Não quer dizer que ele vai fazer o que você quer, não, mas ele faz, ele ouve, tá? Deus não pode enganar. Então, quando a gente vê em Tiago, ele não fica tentando você. Vamos ver no que o irmão Cláudio vai cair hoje. Hoje Deus ele levanta e fala assim: hoje eu vou preparar uma para o irmão Cláudio que ele não vai escapar. Ele não faz isso. Quem faz isso é o tentador. Ele não faz isso. Ele permite que você seja tentado, mas com o objetivo de fazer você ficar mais próximo de Deus. As lutas e dificuldades, elas fazem com que você busque a Deus, fazem com que você precise de alguma coisa a mais. Não, a coisa está pegando, então eu preciso orar mais. Porque se a coisa estiver tranquila, joga a toalha.
Se a coisa estiver tranquila, por isso que Jesus fala, é mais fácil entrar, passar um camelo no buraco de uma agulha. Você não consegue nem colocar a linha. Fica lá, né? É mais fácil entrar um camelo, passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico, alguém que não tem necessidade nenhuma, não precisa de nada, entrar no reino dos céus. A pessoa ela fala assim, não precisa de nada, está tranquilo. Deus não pode enganar porque Ele é bom e também não pode falar falsamente porque Ele é a verdade. Deus não pode ser infiel, se o fosse negaria a si mesmo, 2 Timóteo 2,13. (11, 12 e 13). 2 Timóteo, capítulos 2, verso 11, 12 e 13. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos fiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Primeiro, verso 11, fiel é esta palavra. Todas as escrituras, elas são fiéis, elas se cumprem. E aí o Senhor fala, mesmo que você seja infiel, ele continua sendo fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Uma característica dele é fidelidade. Deus também não pode ser tentado. Tiago 1,13. Alguém, por favor? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Em regra, quem tenta é o maior que tenta o menor, e não o contrário. Ninguém que é menor tenta alguém que é maior, porque o maior ele vai lá e toma. Então o sentido é, Deus ele é o máximo. Nada que possa estar abaixo tenta ele, porque ele já tem tudo. Ele é o Deus do ouro e da prata, ele controla tudo, tudo é dele, não tem nada que possa tentá-lo, nem este induzir aquele a fazer o que não lhe é próprio. Deus não pode ser tentado, porque a tentação implica querer algo que ele não tem, e Deus não pode desejar mais do que ele já tem. Seu entendimento é infalível e, portanto, ele não pode desejar algo que possa lhe parecer melhor do que ele já possui. Deus não pode também pecar, porque pecado é sinônimo de imperfeição, e ele é perfeito. Deus não pode deixar de manifestar a sua justiça. Nós já vimos isso na justiça de Deus. Os homens falam, será que vai acontecer alguma coisa com fulano? Que nada, o Brasil é a terra da pizza. Eu não sei se Deus gosta de pizza. Eu sei que Jesus Cristo ele come peixe, entendeu? Pelo menos a Bíblia diz. Mas o reino de Deus não vai terminar em pizza. Ele não pode deixar de manifestar a sua justiça, porque se ele fizer isso, ele está negando a sua santidade. Se Deus não for justo no sentido de manifestar a sua justiça também, ele não é santo, porque ele vai ter pessoas dentro do reino dele que são contaminadas. Não pode isso acontecer. Estas impossibilidades em Deus não são indícios da sua fraqueza. Então, duas informações importantes. Quando alguém falar para você assim, Deus pode todas as coisas, aí você vai falar para ele assim, tem algo que ele não pode fazer. Ele não pode ir contra a sua natureza, ele não pode morrer, ele não pode mentir, ele não pode dar falso testemunho, ele não pode tentar ninguém. Estas possibilidades não são fraqueza. E a segunda coisa, ele deixar de fazer essas coisas, não quer dizer que ele é fraco.
mas mostram que seu poder é a capacidade de exercer força somente naquelas coisas que combinam com a sua natureza. Ele determinou que é assim, então não é fraqueza. É como você, por exemplo, quando você abre mão de um direito seu em prol de alguém. Não é porque você é fraco, você decidiu abençoar a vida com aquela pessoa. E às vezes a pessoa do mundo fala assim, como você é mole. Isso acontece demais em casal, demais, porque se os dois ficarem duros, eu não cedo, acaba. Então alguém tem que ser sóbrio e fala, mesmo sabendo, não é para falar, mas você fala assim, mesmo eu sabendo que eu estou certo nessa situação, eu vou me submeter. Isso não é fraqueza. É a mesma coisa que Deus faz. É nesse sentido que a sua natureza regula a manifestação do seu poder. Os atributos que nós vimos até agora de Deus, todos esses encontros, mais de anos encontrando e vendo isso, exatamente para chegar neste ponto aqui e dizer, o que regula o poder de Deus é aquilo que Ele mesmo determinou. O seu amor, a sua justiça, a sua ira, todas as coisas que nós vimos, elas regulam este poder de Deus, mas Deus pode fazer infinitamente mais. Estou me lembrando aqui daquela passagem do homem, né? Sentindo falta da Menízia, a Menízia não pergunta, tem ninguém para perguntar nada aqui. Fale, querido. Não, estou lembrando, passando do homem, a nossa imagem. Aí quando eu estou pensando aqui, a gente faz essas coisas. Não é nem porque a gente é bom, é porque a gente é assim, tem uma semelhança. Mas esse é o sentido, não nasceu da gente. As ações boas nossas não nascem de nós, nascem dele. Essa imagem, quando você vai tomar banho, às vezes tem gente, quando em especial na época do frio, você toma banho e fica aquela nuvem no banheiro, né? Aí você vai lá no espelho, você olha, você não vê nada, o que você faz? Não entendeu? Mesmo assim, embaçado, você não consegue se ver nitidamente. É nós e a semelhança de Deus. Esse poder ordenado de Deus também é um poder governado pela sua vontade decretiva. Nós já falamos sobre a vontade decretiva de Deus, determinou e assim vai ocorrer. O poder de Deus não é simplesmente regulado pela sua natureza, há outro fator importante que deve ser levado em conta. Deus pode fazer muitas coisas que em si mesmas não contrariam a sua natureza, mas Ele não as faz. Mateus 26, 39. Nós já vimos esse texto em cima, mas vamos ver de novo. Mateus 26, 39. É você mesmo. Eu? É. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Cena montada antes da fundação do mundo. Cenário perfeito, como uma peça de teatro. Os elementos postados, todo mundo preparado. A corte com mais de 1000 soldados aguardando o comando. Judas se preparando lá no quarto dele, lá trocando de roupa. Jesus Cristo já tinha separado os discípulos, alguns perto, alguns longe, todos dormindo, todo o cenário pronto, e Deus fala, Jesus Cristo vai e ora, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Deus podia fazer isso? Podia, porque Deus, Ele é todo poderoso, mas não se cumpra a minha vontade, sim a sua. Mas que se cumpra, Pai, aquilo que você determinou nas Escrituras antes da fundação do mundo, que foi escrito pelos profetas, que foram escritos pelos homens de Deus, que estão relatados nas Escrituras, que os homens acreditam, que o Senhor disse, vai dizer lá em Apocalipse, através de João, que nenhum tio, nenhum i vai deixar de passar, se cumprir. Então, se possível, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade que o Senhor já decretou antes da fundação do mundo. Se isso acontecesse, o que ia acontecer é que a vontade decretiva de Deus ia ser falha. Por que Deus
não fez como Jesus pediu, porque o seu pedido não fazia parte do propósito da história dos homens. Pelo seu poder absoluto, Deus poderia ter livrado Jesus Cristo, mas por causa do seu poder ordenado, Ele fez Jesus beber o cálice. O seu decreto imutável faz com que o seu poder seja manifesto no cumprimento da sua vontade soberana. E a pergunta que eu faço para você é: se Deus ele é tão fiel, se Ele é tão imutável em relação ao Filho amado dele, Jesus Cristo, se Ele é fiel com coisas grandes, você acha que Ele não vai ser fiel com você em coisas pequenas? Será que tem algo que vai deixar de se cumprir na sua vida, já que Ele colocou o Filho dele amado nessa situação e não voltou atrás? É por isso que Jesus Cristo fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, Paulo, não Jesus, antes fazeis conhecidas as vossas necessidades perante o Senhor por orações, súplicas e ações de graça. Ora, suplica e agradece, porque Ele não volta atrás. As ações de Deus na história são governadas pelos seus decretos eternos. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aleluia. Glórias a Deus. O poder criador de Deus somente foi exercido por causa da sua vontade. Por que que o mundo foi criado? Porque Deus quis. Quem fez tudo foi Jesus Cristo. Mas se Deus não tivesse falado assim: haja luz, continua todo mundo no escuro. O poder criador de Deus somente foi exercido por causa da vontade determinante de Deus. As Escrituras também dizem que o sangue de Jesus Cristo foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Esta é a vontade decretiva de Deus, porém manifestado no fim dos tempos. Este é o poder ordenado de Deus agindo na história dos homens por amor de nós. 1 Pedro 1:20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Está falando de quem? Quem que foi conhecido antes da fundação do mundo e foi manifestado no fim dos tempos por amor de nós? Cristo. Já existia. Este propósito já foi determinado por Deus. Quem colocou em prática? Jesus Cristo. Nada acontece criadora, providencial ou redentoramente na história do mundo que esteja fora da vontade decretiva de Deus. Tudo que é ligado com criação está ligado com a vontade de Deus decretiva. Tudo que é criado no sentido de providência, no sentido da natureza funcionar de uma maneira perfeita, os planetas não colidirem, de você, como um servo de Deus e uma serva de Deus, nunca faltar o alimento na sua mesa. De onde vem essa providência? É aí que se alicerça o princípio do dízimo. De onde vem essa providência? De onde vem todo o cuidado de Deus sobre a sua vida no mês de fevereiro, em que não faltou alimento, não faltou vestuário, não faltou transporte, não faltou moradia, não faltou saúde, não faltou para você liberdade para adorar ao Senhor. Não faltou. De onde vem isso? De Deus. E de onde procede a redenção? Somente dele. Eu sou morto no pecado. Você é morto no pecado. Sem a ação redentora de Deus, os homens iam ficar andando pelas ruas, criando rituais, inventando uma série de coisas, e no fim eles iam para o inferno. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos falar um pouco mais desse poder absoluto, entendendo que este é um poder que não é dividido com você.
Você não tem capacidade de criar nada a partir do nada. Você não tem condição nenhuma de prover para alguém, a não ser que Deus te abençoe. E você não tem condição de redimir ninguém. Você só tem que falar do Evangelho. A sua função é proclamar as boas novas. O que vai acontecer? O que você tem que ser? Sal da terra, luz do mundo. Se para alguns esta comida está salgada demais, se essa luz ela está clara demais, eu quero um pouco mais luz de velas. Não tem. A luz de Deus ela é intensa. A comida de Deus ela é temperada, tempero perfeito, mas está muito forte para mim. Então você não está acostumado. Por exemplo, a titia ela não come sal faz 1000 anos, né? Se você colocar, a minha língua está ardendo, ela não está acostumada com sal. Eu lembro que uma vez eu fiz um jejum mais estendido, e aí eu já contei isso para vocês, mas cabe o exemplo. E eu gostava muito de uns bolinhos com recheio chamado Ana Maria Pullman. E aí gostava daquilo, entendeu? E eu fiquei 3 dias ou 4 dias sem comer, orando e tal. Na época eu era mais crente, né? Aí eu falei assim, eu vou sair do meu jejum comendo uma Ana Maria Pullman. E aí quando acabou o horário, eu fui lá no armário, abri aquele jeito que você abre, que rasga o pacote. E eu peguei o negócio, quando eu mordi e eu mastiguei, eu nem engoli direito, desceu rasgando aquele açúcar, eu senti o açúcar, eu falei assim, que doce, nunca mais eu consegui comer aquilo. Para algumas pessoas a palavra de Deus é desse sentido, porque elas nunca tiveram contato com ela. Não quer dizer que você tem que ser mais brando ou mais agressivo, você tem que ser à medida de Deus. Mas este poder de redimir pessoas, uma das maiores dificuldades do pastorado, pessoas que vêm e pessoas que vão. A pessoa ela começa, eu amo Jesus, eu quero, essa palavra é maravilhosa, eu não abandono a igreja. E aí, quando menos, a pessoa olha para você e fala assim, pastor, acabou o ciclo. E aí eu fico sem saber se é um ciclo menstrual, o que é que aconteceu com a pessoa, mas ela fala assim, acabou meu ciclo. Eu entendo que Deus ele move pessoas, mas é interessante essa condição do ser humano. Eu como e vou embora. E isso é uma das grandes dificuldades pastorais, porque nós não temos condição de redimir os outros. Então, às vezes, as pessoas, simplesmente elas desaparecem. Você, conforme você for passar algum tempo aqui, você vai ver que, de repente, você olha e fala assim, cadê aquela pessoa que estava sentada em tal lugar? Sumiu, foi embora, cansou. Então, esse poder absoluto de Deus, ele não pode ser comunicado a nós como seres humanos, mas nós temos outras missões, que nós saibamos usar os dons que o Senhor nos deu e nós possamos ser instrumentos da sua vontade. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por mais este tempo na tua presença. Queremos pedir que cada vez mais nós possamos entender o propósito do teu reino, a nossa missão dentro do teu reino, Pai. Te louvamos por este ensino. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.